Boa noite, queridos ouvintes! Você está na Alternativa Classe A, o melhor da música. Eu sou o Manu Cassis e esse é o Coração. E começaremos o nosso programa de hoje escutando Tudo Tenho, Flávio Passos, e em seguida Tudo o que Preciso, de Denis Oliveira, com a participação de Ali de Maria. Basta aprender a me contentar. Tudo tenho e me sinto completo. Basta aprender a compartilhar. Nessa terra de esquecimento eu preciso me lembrar. Nessa terra de esquecimento eu preciso me lembrar de sentir o agradecimento pelo ar que me permite respirar. De sentir o agradecimento pelo ar que me permite respirar. Tudo que preciso pra viver, o Criador me dá em abundância. O corpo e a mente sãos, coragem pra seguir e os olhos carregados de esperança. Amigos que vejo multiplicar, fazendo assim maior nossa corrente. Sementes vou plantar
pra ver brotar o bem em todo e qualquer canto desse mundo. Nada vou pedir, só agradecer se o Criador me fez merecedor da grande luz. Por isso canto agora e cantarei bem mais, melhor do que já fiz, farei um pouco mais. Sou filho da rainha da floresta e vou oferecer a quem passar por mim amor e amizade que não terão fim, fazendo dessa vida a grande festa. Ai, 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 oh. Salve o beija-flor, e quando o sol sair eu faço uma oração e peço proteção em minha caminhada. E quando o sol se entrar, eu vou rezar de novo pra agradecer a chance de ver o sol brilhar. E quando o sol se for, elevo o pensamento agradecendo o dia que pude contemplar. E a lua faz brilhar a noite, céu afora. Chamo Nossa Senhora pra vir me iluminar. Valeu, Ale. Então começamos o programa de hoje com essas belíssimas canções que falam sobre o reconhecimento de que temos tudo aquilo de que necessitamos para viver e bem viver, não somente sobreviver aqui na Terra. E que esse reconhecimento está diretamente relacionado com a nossa capacidade de confiar na vida. Porque se nós não confiamos na vida, nós vamos estar o tempo todo ansiosos, com aquele sentimento de que é preciso controlar, de que o futuro pode ser ameaçador, assim como talvez o passado, na nossa pequena compreensão, tenha sido. Então, se isso é verdadeiro, toda essa abundância do universo, o que acontece que nos faz experimentar tanto sentimento de insegurança, de ansiedade, que faz com que a nossa mente esteja constantemente agitada em atribulações, em preocupações, em devaneios, em rodopios mentais, em pensamentos repetitivos que sempre estão ou no passado ou no futuro? É claro que a nossa cultura tem uma forte influência sobre isso, não somente a educação escolar que recebemos, mas a educação cultural, transgeracional, que recebemos de que devemos encontrar fora aquilo que não conseguimos encontrar dentro. Na verdade, que não nos ensinam a procurar dentro, que é o único lugar onde realmente poderíamos encontrar tudo isso que buscamos fora, em conquistas materiais, em conquistas de reconhecimento, de status, em relacionamentos. E é claro que dentro dessas influências culturais está fortemente enraizado o propósito dos interesses econômicos, das engrenagens pelas quais a nossa sociedade do consumismo hoje se estruturou. Então, se eu me sinto bem da forma como eu estou no momento presente, eu sou muito menos suscetível a comprar, a consumir uma série de itens que na verdade me são desnecessários,
mas que são vendidos como a promessa de que eu vou encontrar fora aquilo que eu não estou sendo capaz de encontrar dentro. Então, se eu não me sinto valorosa ou valoroso, se eu não me sinto uma pessoa de valor, eu vou procurar fora algo que me traga esse valor. Seja através de me sentir mais bonito ou mais bonita, seja através de ser reconhecido ou reconhecida socialmente através de um status, de um cargo, seja através de uma aquisição material que vai me conferir aquele reconhecimento social de sucesso e tantas outras coisas que a gente poderia ficar falando aqui, né? Então, é a insatisfação com você e com o momento presente que movimenta toda a nossa economia. Isso é verdade em um nível. E é também verdade que isso só acontece porque as pessoas não estão conscientes do seu próprio poder. Como falávamos, né? Como concluímos o nosso programa passado, citando o pensamento de Eckhart Tolle, todos que não descobriram ainda a imensa riqueza que reside dentro de si e que procuram fora migalhas que são só um vislumbre do que isso que carregamos dentro de todos nós, não é dom de especial de alguns, o que isso pode nos oferecer. Todos são mendigos, todos aqueles que não alcançaram essa real compreensão e acesso à sua riqueza interior. Então o ponto é que, por mais que haja algo fora te estimulando a fazer algo, isso só acontece porque você ainda reverbera de acordo com essa frequência. Só existem dominadores se existem pessoas capazes de serem dominadas. Então nós vamos adentrar aqui também esse âmbito da autorresponsabilidade. Porque as pessoas que estão vivendo de acordo com esse mecanismo, vamos dizer assim, elas carregam dentro de si essa carência. Elas carregam dentro de si essa ilusão de que há algo fora a ser encontrado que vai preencher isso que existe dentro. E que, na verdade, já está dentro dela, mas ela não acessou. Porque, como nós já falamos outras vezes, nós não recebemos a educação emocional. Nós não recebemos a orientação para aquilo que realmente importa nessa vida, que é o autoconhecimento. Que é o autoconhecimento para além dos livros de autoajuda, nada contra eles, mas o autoconhecimento em um nível mais profundo de ser, que grandes mestres, que grandes seres que habitaram a Terra puderam nos dar um relance da maneira como conseguiram expressar, porque a palavra é sempre limitada para expressar os campos mais profundos do espírito, mas que através deles nós podemos, assim, acessar um pouco do que é esse real estado de presença e conexão total com a unicidade do ser. E é de fato algo que, como todos eles disseram, nós só poderemos encontrar através da nossa própria experiência, porque não é uma experiência mental, racional, vamos dizer assim. Não é uma experiência racional e lógica. Não é algo que pode ser falado sobre, não na sua totalidade. Não é algo que pode ser compreendido cartesianamente. É algo que só pode ser experienciado quando abrimos a nossa conexão sem essa dominação mental, sem esse controle dessa mente agitada a qual estamos 99% do tempo subjugados, exceto se caminhamos em direção a uma prática de autoconhecimento ou uma prática de silenciamento mental, uma prática de conhecimento de quem somos realmente para além disso que contaram que somos, para além dessa mente pensante que fala incessantemente. E como o próprio nome diz, a mente que fala incessantemente. A mente que fala incessante mente o tempo todo para nós. A mente está a todo momento nos contando mentiras, que nada mais são do que distorções da luz pura da criação, distorções daquilo que é eterno e atemporal em fragmentos de temporalidade, em fragmentos daquilo que não carrega em si a verdade profunda, que carrega talvez uma casquinha, uma parcialidade daquela verdade, mas que ao mesmo tempo nos separa dela, ao mesmo tempo em que fala sobre ela, nos separa dela, porque nós só podemos acessá-la através da nossa própria experiência interior.
E para poder escutar a voz do silêncio, como dizia Helena Blavatsky, precisamos aprender a silenciar. E por silenciar eu quero reforçar aqui que eu não estou dizendo somente o silêncio das palavras, porque na maioria das vezes, quando estamos em silêncio, estamos falando muito dentro da nossa cabeça. E podemos estar também falando e em silêncio internamente. Esse é um estado muito mais interno do que externo. E é um estado a ser praticado. É um estado que não vai acontecer naturalmente, pelo menos e muito menos com a nossa sociedade de hiperestimulações atuais, né? A gente está a todo momento muito agitado, ou está no celular, ou está vendo muita informação na rua, ou está lidando com muitos ruídos. A conexão com a natureza ela é tão maravilhosa por isso, porque há o silêncio da natureza, que é uma música, na verdade, né? É uma harmonia. Assim como nós podemos adentrar esse espaço de silêncio dentro de nós e perceber que existe ali muita coisa no silêncio, que não são pensamentos, mas que é permeado de muita riqueza, de um outro nível. Disso se trataram muitos mestres, yogis, tantos outros que não seguem a linha oriental, mas que grande parte do conhecimento vem daí, sobre o conhecimento da meditação, sobre o conhecimento da respiração e tantos outros caminhos que podem facilitar o nosso silêncio, como simplesmente prestar atenção ao seu coração batendo. Essa é uma prática maravilhosa. Prestar atenção ao seu coração batendo e quando o seu pensamento for para outro lugar, coração batendo. E vai muitas vezes, e tá tudo bem, porque a gente não aprendeu a exercitar isso. E é o exercício que vai fortalecer esse músculo do foco, esse músculo da atenção. Tá bastante na moda, né, o termo mindfulness, que é o que é a atenção plena. Mindfulness, traduzido literalmente, seria a mente repleta. E, na verdade, não é bem uma mente repleta, porque é uma atenção plena. Então, a mente está totalmente esvaziada, vamos dizer assim, de conteúdos e, ao mesmo tempo, preenchida de muitas outras coisas, né? Como se diz nesses grandes paradoxos da vida, o vazio contém muito em si. Então, de encontro com esta mensagem, vamos escutar duas músicas de Danny Black. A primeira, Rei da Palavra, e a seguinte, E Se? Quantas palavras lindas e gordas vão se derramar em vão, sem que se saiba para o que servem ou para onde vão. Para um brilhante colar de palavras que só faz pesar. Às vezes o rei da língua e da lábia tem que saber calar. Quantas palavras fortes vão se debruçar sobre alguém, reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem, cheias de vã certeza, de tanta coesão. Às vezes até o rei da razão tem que saber calar. Pra não sair ferido, esta é a condição. Saber ser mais ouvido é um dom. Não, eu não disse isso. Disse e não tem volta. Às vezes até o rei da revolta tem que saber calar. Um líder frente à revolução tem que saber calar. Um Deus que assiste à evolução tem que saber calar. O verdadeiro rei da palavra valoriza o som, fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. O verdadeiro rei valoriza o som, fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. Passei tanto tempo procurando fora, passei tanto tempo vendo no amanhã aquilo que estava aqui agora, tão claro quanto a luz da manhã.
Passei tanto tempo procurando fora, passei tanto tempo vendo no amanhã aquilo que estava aqui agora, tão claro quanto a luz da manhã. Tudo me sorrindo, tudo conversando, tudo convergindo, tudo combinando, e eu insistindo, ainda perguntando: e se não fosse esse, fosse mais distante, fosse diferente, se não fosse isso, tanto sacrifício, e já estava tudo aqui, já estava tudo aqui, já estava tudo aqui, tudo que eu procurava estava aqui. Passei tanto tempo procurando fora, passei tanto tempo vendo no amanhã aquilo que estava aqui agora, tão claro quanto a luz da manhã. Tudo me sorrindo, tudo conversando, tudo convergindo, tudo combinando, e eu insistindo, ainda perguntando: e se não fosse esse, fosse mais distante, fosse diferente, se não fosse isso, tanto sacrifício, e já estava tudo aqui, já estava tudo aqui, já estava tudo aqui, tudo que eu procurava estava aqui. Você está na Alternativa Classe A, o melhor da música, e acabamos de escutar Danny Black. Na primeira canção, que se chama O Rei das Palavras, ele disse algo que eu achei belíssimo, que é: um Deus que assiste à evolução tem que saber calar. E, na verdade, isso foi algo que fez parte das minhas reflexões quando eu era mais jovem, né? Eu pensava assim, mas se existe Deus, por que ele não vem e fala tudo para todo mundo o tempo todo, né? Assim, por que ele não fala que ele existe e tudo mais, nas minhas inquietações juvenis? E a resposta que me veio foi assim: mas eu falo o tempo todo. Só as palavras são o último recurso que eu utilizo. Eu utilizo sincronicidades, eu utilizo o sol, eu utilizo as estrelas, a lua, eu utilizo tudo que está à sua volta. Todo o universo está conversando com você o tempo todo, contando da minha existência. E isso me lembra a segunda canção, onde ele fala "e se", que ele disse que ele percebeu que tudo que ele procurava já estava aqui, e que mesmo tudo perfeitamente conversando, convergindo, como eu disse, né, nas linguagens de Deus, que fala através da sincronia principalmente, tudo ali presente, e a mente dele ainda perguntando, insistindo: e se não fosse isso, se não fosse aquilo? De novo, como nós falamos no início do programa, a mente agitada, querendo controlar, buscando essa segurança, né, desse domínio que ela exerceu sobre nós durante tanto tempo, e dessa falta de educação, literalmente, né? Uma mente mal educada, uma falta de educação. Uma falta de educação no sentido de não termos recebido as orientações necessárias, as instruções para que aprendêssemos a educar a nossa mente, literalmente. E uma falta de educação no sentido do jargão, vamos dizer assim. Porque é uma falta de educação quando alguém está falando e você fica interrompendo, né? Pois bem, a nossa mente muito mal educada interrompe a gente o tempo todo. Inclusive, tem horas que ela nem para de falar, né? Tem vezes que a pessoa está conversando com você e ela, ao invés de se asserenar e escutar, ela quer falar junto. Aliás, ela já está pensando na resposta que ela vai dar. Ou seja, não está escutando. Como é que uma pessoa que não escuta pode aprender? Se, enquanto o seu professor estivesse falando com você, você ficasse falando junto, você acha que você ia escutar o que ele tinha para te transmitir? Pois bem, essa é a postura que nós temos diante da nossa vida, na maior parte do tempo, infelizmente. Hoje, graças a Deus, literalmente, é grande o número de pessoas tomando essa consciência, né? O nosso planeta está passando por um salto evolutivo, então muitas pessoas estão tendo esse vislumbre dessa necessidade de aprender a silenciar para poder enxergar realmente o que é a vida.
Porque com a falação da nossa mente, assim como na sala de aula, se a nossa mente falasse o tempo todo, a gente não consegue escutar o que está sendo passado para nós. Pois bem, a vida é uma grande escola, uma grande universidade, podemos dizer assim. Como é que nós vamos aprender as suas lições se nós não aprendermos a escutar o que ela tem para nos dizer? E lembrando que a vida, Deus, o universo, a sabedoria suprema não fala através de palavras. Ela até pode falar através de uma música que você ouve, através de alguém que você lê um livro, mas na maioria das vezes ela fala através dos fatos que acontecem na sua vida, através do espelhamento de tudo aquilo que acontece na sua vida. É como falávamos da sincronicidade também, né? Como o Danny Black trouxe, tudo convergindo, tudo combinando e a mente ainda perguntando e se, ainda resistindo a se render a essa confiança, a essa sabedoria suprema da vida, a silenciar e poder escutar, né? Assim como disse Cristo, quem tem olhos para ver, que veja, e quem tem ouvidos para ouvir, que escute. E como a gente faz isso? É possível? É como nas primeiras canções que escutamos, que trazem esta mensagem de que temos tudo aquilo que precisamos. E na segunda canção, o Denis Oliveira, ele tem um trecho que fala assim: quando o sol nascer, quando o dia nascer, eu vou olhar para o sol e vou pedir proteção para a minha caminhada. E quando o sol se entrar, eu vou rezar de novo, agradecendo a chance de ver o sol brilhar. E quando o sol se for, elevo o pensamento, agradecendo ao dia que pude contemplar. E a lua faz brilhar. À noite, céu afora, chamo Nossa Senhora para vir me iluminar. O silêncio, ele é um caminho para a presença. Observar a natureza é um caminho para relembrar a nossa própria essência. Como o Eckhart Tolle fala nos seus livros, ele fala sobre o exercício de olhar uma flor. A flor é a expressão de máxima sutileza de uma planta e ela vai, pelo princípio da reverberação, convocar também aquilo que é sutil e essencial dentro de nós. Ele fala sobre quando olhamos para o céu estrelado, ele fala que o que nos comove não são o brilho das estrelas, não é o brilho das estrelas, mas é a vastidão, o espaço vazio entre elas. Vazio entre aspas, né? É esse espaço vazio que convoca em nós esse nosso espaço vazio, que está relacionado ao silêncio e que está relacionado à presença. Porque se nós não estamos presentes, nós não vemos e nem ouvimos. Pode observar as pessoas passando na rua. Quantas delas você acredita que estão realmente presentes, que estão conscientes de si naquele momento? Infelizmente, a maioria de nós está aprisionado no nosso mundo mental, nas histórias, nas novelas, no passado, no futuro, na ansiedade, no arrependimento, na tristeza, na revolta, nas mentiras que a mente conta o tempo todo para nós, que podem ser verdadeiras em um nível relativo de existência temporal, mas que para aquela existência perene e eterna daquilo que é realmente essencial em nós, é poeira em cima de algo muito maior. E nós somos capturados por essas paixões, porque nós ainda ansiamos viver essas paixões. E isso não é tão difícil da gente perceber se a gente observa quais são os tipos de programas, qual é o tipo de informação que as pessoas se interessam. Se é por aquilo que traz harmonia, que traz a paz, a luz, o amor, ou se é por aquilo que traz tragédia, que traz combate, que traz detalhes sórdidos, que traz sofrimento. Percebe como essas estruturas em nós estão tão identificadas ainda com isso que precisam se alimentar constantemente? E é engraçado porque, por exemplo, eu já tomei uma decisão faz acho que uns 12 anos que eu não tenho TV em casa e não sinto a menor falta, e tô em paz com isso e tô em paz também com quem tem TV, só não gosto, prefiro investir meu tempo, minha energia, minha vida em outras coisas que eu considero mais valiosas para minha experiência aqui na Terra, que é muito curta, inclusive. Mas eu acho engraçado, como eu estava dizendo, porque aí no início os meus familiares, né, inclusive a minha avó, super adepta de Cidade Alerta, achavam um absurdo, mas como assim você não se informa? Em que mundo você vive? E aí eu acho interessante isso porque, poxa vida, elas realmente acreditam que o mundo é aquilo? Elas acreditam que o mundo é só aquilo que elas estão vendo e que não existe mais nada para além daquela pequenina
caixa limitada e totalmente tendenciosa, porque, de novo, está voltada para interesses econômicos e o que vende é isso, porque as pessoas ainda vibram nesse nível de consciência, na sua maioria. A pessoa acredita que o mundo é aquilo. E esse é um bom exemplo do que a nossa mente faz com a gente. Ela coloca muros, cercas, caixas, coloca ali uns detalhezinhos bem pequenininhos e fala, olha, esse é seu mundinho, né? Essa é a vida. E aí todo mundo que não pensa como você tá vendo, você acha que a pessoa tá errada, que a pessoa tá alienada. Quantos mundos podem existir? Tem um conto que fala que tinham vários cegos olhando um elefante, né? E aí todos resolveram se aproximar dele e irem tocando o elefante para que eles pudessem ter uma descrição, uma visão mais ampla do que era, já que eles não enxergavam. Então um pegou na tromba e falou, olha, isso é comprido, ele é comprido e se mexe bastante. O outro pegou no rabo e falou, não, mas é fininho e é muito pequenininho. O outro pegou na pata e falou assim, não, isso é bem roliço, olha, é grande, eu não consigo nem mexer. Enfim, já deu para entender, né? Nenhum tinha a imagem total do que era o elefante. Cada um tinha uma pequena parcela que não tem nada a ver com quem é o elefante. Isso é um exemplo bem bom, principalmente para os dias atuais, onde todos se sentem muito capazes de dizer o que é verdade, né? Principalmente nos meios virtuais, a gente tem aí um alto índice de intolerância, onde as pessoas acreditam que só o rabo que elas estão vendo é a verdade, e o outro que vê a cauda, meu Deus, aquele tá fadado a miserabilidade, vamos dizer assim. Então essa é uma reflexão boa para a gente fazer em termos mais amplos de o que a gente está considerando, né, como a nossa vida, e será que derrubando essas fronteiras ilusórias, né, assim como, aproveitando o exemplo do elefante, tem aquela cena, se vocês nunca viram, procurem porque é muito interessante, de um elefante amarrado numa cadeira de plástico. Um elefante adestrado, entre aspas, né, do circo, naquela época que, oxalá que hoje não tenha mais animais em circo, mas naquela época que ainda tinha, eles adestravam o elefante e amarravam ele numa cadeira, ele achava que ele estava preso naquela cadeira. Veja bem, um elefante preso numa cadeira. Essa é uma ótima imagem também para nós, sobre como nós desconhecemos o nosso poder interior. Então, muitas vezes nós estamos ali, presos àquele pequeno conceito do que é a vida, ou presos no nosso mundo mental a respeito de determinado tema, amarrados na nossa cadeira, sem ter a menor consciência de que é possível transformar completamente a forma de compreender aquilo, seja a vida em uma forma mais ampla, seja o que quer que seja para o tema para o qual estejamos olhando naquele momento. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a vida começa fora da zona de conforto. Então, assim, o que acontece se eu derrubar essas paredes, essas cercas imaginárias que eu ergui para mim, de novo, para me proteger, para me defender da dor e do sofrimento, porque isso me passaram culturalmente como sendo algo bom para mim, que eu tinha que fazer isso, né? Que nem minha avó sempre me diz que eu tinha que ter prestado um concurso público, porque na cabeça dela isso é o que confere segurança, e segurança para ela é felicidade, de acordo com as experiências dela. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, e tá tudo bem com quem presta concurso público também, não tem nenhum problema nisso. A questão é, por que é que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? A questão é, nós somos senhores ou escravos das nossas vidas? Sou eu quem está dirigindo esse cavalo ou é o cavalo quem me dirige? Sou eu quem tem uma mente ou é a mente que me tem? Sou eu que tenho bens materiais ou são os bens materiais que me têm? A grande questão aqui não está na forma das coisas ou nas escolhas específicas que são feitas. A questão é saber se nós estamos escolhendo conscientemente ou sendo escolhidos, sem a menor consciência do porquê nós estamos sendo levados para aquele direcionamento. Isso é o que faz toda a diferença, não é o que você escolhe em si, até porque não existe uma fórmula de uma vida onde todos devam viver da mesma forma, e que bom, que maravilhoso que existe a diversidade. Observando a natureza, a gente compreende que a diversidade é que permite a harmonia da existência. Imagina, se tudo fosse coqueiro, não ia dar certo. Assim como, inclusive, está acontecendo com as monoculturas, né? A gente já viu que a Terra não gosta disso. A Terra gosta da diversidade.
Então, que bom que existem pessoas diferentes, com escolhas diferentes, com opiniões diferentes. Poxa, que riqueza, né? Essa união de diversidades aparentes dentro de uma visão relativa da matéria, que possibilita também essa dança cósmica acontecer aqui nesse plano, porque em essência somos todos unos. Em essência, tudo é natureza aqui na Terra, se a gente olhar, né? Todos os animais que estão ali na floresta são natureza, mas você falar, esse é o tigre, esse é o macaco. Então, não se trata de um julgamento de valores a respeito de uma escolha ser boa ou outra ser ruim. O que eu trago aqui para a gente pensar juntos é: por que é que eu tenho escolhido isso? Eu tenho consciência? Ou eu estou sendo condicionado, eu continuo inconsciente, eu continuo adormecidamente sendo vivido por padrões e que, portanto, me escravizam e que provavelmente me levam em um ciclo repetitivo de sofrimentos, os quais eu não tenho a menor ideia. Então, dentro destas reflexões, vamos escutar agora Chandra Lacombe com Marés da Eternidade. Nós ainda ansiamos viver a paixão, nossa mente sustenta uma antiga ilusão. Por vidas e vidas procuramos por algo, muitas vezes feridos no coração. Mas chega o momento que o sentido de ser irrompe as grades do egoísmo, e um amor imenso transborda sem ter qualquer endereço pra corresponder. Qualquer endereço pra corresponder. Oh, 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 oh. Só resta uma verdade, são claros sinais. A luz do momento são brasas letais, queimando perguntas de insana avidez. Muro feito de medo que se desfez. A real liberdade já podemos provar, além da armadilha desse duvidar. Despertem amigos, não há tempo a perder. A morte é rendida ao se conhecer. A morte é rendida ao se conhecer. Só resta uma verdade, são claros sinais. A luz no momento são brasas letais, queimando perguntas de insana avidez. Muro feito de medo que se desfez. A real liberdade já podemos provar, além da armadilha desse duvidar. Despertem amigos, não há tempo a perder. A morte é rendida no se conhecer. Oh, a morte é rendida ao se conhecer. Ser
Na canção Marés da Eternidade, Chandra fala sobre o desfazer desse muro de medos, como nós falávamos anteriormente, sobre as cercas que construímos para nos proteger, para nos defender do que nós acreditamos que é uma ameaça. Porque, novamente, como falávamos no programa passado e no início desse programa, a ignorância a respeito das leis da vida faz com que tenhamos insegurança e ansiedade em relação a ela, como se não pudéssemos confiar inteiramente na sabedoria suprema que a tudo dirige e a tudo governa. E qual é o papel que nos cabe nessa grande dança universal? Porque é certo que alguma responsabilidade nós, com certeza, temos, já que nenhum ser é criado ao acaso. Os vegetais, os minerais, os animais, todos os seres têm o seu propósito de estarem aqui. E o ser humano, qual é o papel que lhe cabe dentro dessa grande dança? O que será que a natureza, a sabedoria suprema, espera de um ser humano? Essa é uma das perguntas que participa das questões existenciais da humanidade, né? O que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos? Sobre essas questões se debruçaram e continuam se debruçando diferentes pensadores, filósofos, mestres, diferentes linhas científicas, diferentes religiões, ou seja, longe da minha pequena pretensão de querer esgotar esse assunto ou trazer uma conclusão a respeito dele. A ideia aqui é mais levantar um questionamento, uma reflexão, suscitar um olhar para esse tema. E junto a esse questionamento, é importante também a gente pensar o que é ser humano. Será que ser humano é isso que contaram pra gente aqui hoje, nesse recorte tão pequeno do nosso tempo e espaço? Será que esses grandes homens que já passaram aqui pelo nosso planeta podem nos ensinar algo a respeito do que é ser verdadeiramente humano e como isso se conecta ao nosso propósito maior aqui dentro dessa sabedoria cósmica e universal, completamente organizada? Segundo a filosofia, por exemplo, ser humano tem a ver com valores, virtudes e sabedoria. Tem a ver com se interessar por aquilo que é belo, bom e justo. E por não estar totalmente enredado naquilo que somente tem a ver com o seu bem, mas de estar comprometido com algo maior do que a sua própria personalidade. A gente pode encontrar a reverberação deste modo de compreender o nosso caminhar aqui na Terra, principalmente em filosofias orientais, onde se fala muito sobre dissolver esta identidade que nós construímos para nós, esta imagem, esta persona, esta personalidade que nós construímos para nós e que nós nos apegamos a esse corpo, a essa história, a esse nome e acreditamos que isso somos nós. E na verdade tudo isso é passageiro, tudo isso é temporário, tudo isso é efêmero. Lembra? No programa anterior nós falamos sobre a lei dos contrastes, sobre o fato de estarmos em um mundo de permanente transitoriedade, que é a única coisa permanente no nosso mundo, né? Ou melhor, um mundo totalmente impermanente. E dentro dos contrastes, dentro desta impermanência, é que podemos aprender sobre aquilo que é permanente, sobre aquilo que é perene, sobre aquilo que é eterno, dentro e fora de nós. E nesse sentido, muitas tradições falam que o destino do homem inevitavelmente é fundir-se novamente a esta unicidade, plena de sabedoria, luz e potência. É como a imagem de um rio que caminha em direção ao oceano. Ele não tem escolha, ele pode atrasar o seu curso, mas ele inevitavelmente vai se diluir e se dissolver nesse oceano. Ou melhor, ele vai transformar-se no oceano. Então, ao invés dele perder aquela pequena persona, vamos dizer assim, né, do rio, ele ganha toda a sabedoria de todos os oceanos. E esse é um grande conflito humano, porque nós acreditamos que nós estamos abrindo mão de muito quando nós abrimos mão dessa pequena personalidade.
como nós falamos na conclusão do programa passado, nós acreditamos que nós estamos abrindo mão de tudo em troca de nada, quando é exatamente o contrário. É a parábola do mendigo sentado em cima de um baú de ouro ou de diamantes. Nós temos medo de abrir mão de tudo em troca de nada, quando na verdade habita em nós uma riqueza muito superior a qualquer coisa que nós possamos imaginar, receber ou conquistar aqui. Então, dentro dessa perspectiva de que o destino humano, vamos dizer assim, caminha inevitavelmente para a reunião, não é nem a união, porque de lá viemos e para lá voltamos, a essa reunião novamente com o todo, com o uno, com a unicidade, seja lá o nome para qual você dê, seja Deus, seja fonte, seja sabedoria suprema. A única coisa que nós podemos fazer é retirar de dentro de nós aquilo que pode atrasar este processo, porque o processo é inevitável. A gente vai passar por ele, querendo ou não, vamos dizer assim, né? Mas o que faz a diferença na velocidade com a qual a gente caminha? É quando você está cansado de sofrer. Isso faz toda a diferença, quando para você chega um ponto de maturidade que você fala, tá bom, para mim já deu essa experiência. O que será que tem ali? É um tropismo. Tropismo é aquele movimento do girassol. Dentro de nós habita essa sabedoria no nosso coração. Nós sabemos nos guiar para a luz. Então chega um momento de maturidade onde você sabe, no fundo, por mais que você ainda não saiba racionalmente, porque afinal isso nunca vai poder ser conhecido racionalmente, tem algo em você que te atrai para aquilo, porque você pressente que ao mesmo tempo em que para o ego e para a identificação com a matéria pode ser muito assustador se diluir no oceano, a parte de você essencial sabe que esse é o fim de toda a ilusão, de toda a dor, de toda a tristeza, de todo o sofrimento que são, em última instância, ilusórios, uma vez que a fonte é plena sabedoria, amor, luz e poder. Como poderia a plena sabedoria, luz, amor, poder, bondade, virtude, tudo o que a gente pensa em sentido de onipotência, onisciência, como poderia isso criar algo que não é perfeito? A nossa pequena compreensão ainda a respeito do que é essa suprema fonte faz com que nós meçamos ela com a nossa régua tão pequena, tão limitada, de novo, cercadinho dentro do nosso pequeno universo, onde vem a nossa mente e fala, olha, isso é o universo, isso é a vida, isso é aquela pessoa, isso é Deus ou o nome que você dê. O que nós podemos fazer é remover esses véus, essas ilusões. E um passo muitíssimo importante para que nós comecemos a fazer isso é aprendendo a estar presentes, a sair das armadilhas da nossa mente que distorcem totalmente a informação enviada através dessas fontes superiores aqui para a matéria. E como a gente faz isso? Falamos um pouco a respeito disso hoje aqui no nosso encontro. Respiração, presença, atenção, prática, foco e muita força de vontade. Querer, ter isso como um objetivo claro na sua vida. Tudo é possível aquele que quer, né? Tudo é possível aquele que crê, como diria o Mestre Jesus também. E nesse estado de total presença, de total reunião com isso que é dentro de nós também, com essa essência que está fora está dentro, com esse universo que está fora está dentro, vamos nos aproximando cada vez mais da possibilidade de sermos canais, de sermos instrumentos da sua manifestação. Assim como nós conhecemos, né? Francisco de Assis, fazei-me um instrumento de vossa paz. Não sou eu quem faço, é o meu Pai quem faz, como diria o Mestre Jesus, e tantos outros que nós podemos ter a alegria de conhecer ainda que através dos relatos. Ou seja, tornar-se uma transmissão clara e nítida da própria imagem do Criador. Tornar-se um espelho vazio que reflete a imagem, a pura semelhança. E o primeiro passo nesse sentido é praticar a presença, praticar o silêncio,
praticar a respiração, poder desenvolver os olhos que veem, os ouvidos que ouvem, poder ir relembrando nesse passo a passo a nossa verdadeira natureza essencial. Que possamos, mais presentes, não nos deixar levar tão facilmente pelos nossos pensamentos, pelas nossas sensações físicas, que possamos, assim como o céu, somente deixar as nuvens passar e lembrar que tudo é transitório aqui nessa dimensão, que tudo é impermanente e que, por mais que aparentemente a luz pareça desaparecer diante de nuvens carregadas de chuva, é importante lembrar que acima das nuvens o sol continua brilhando. A verdade não é impermanente, a verdade é permanente. Então, vibro aqui para que possamos dar mais atenção e mais valor nos pequenos atos da nossa vida que fortalecem a nossa conexão com aquilo que é permanente e não com aquilo que vira fumaça e pó, e não com aquilo que se esvai, aquilo que passa tão fugazmente, tão brevemente. Vibro para que tenhamos discernimento e sabedoria para investir a nossa força de vida, que é divina, que é concedida pela mesma fonte, não em coisas passageiras e fugazes, mas naquilo que é permanente, como a própria verdade, o amor, a bondade, a justiça e a paz. E para que possamos acessar estas instâncias, precisamos dissolver os muros que nos separam dela. Esse muro pode ser até mesmo uma vidraça, através da qual você até consegue enxergar a verdade, mas a mesma ainda te separa dela. Dissolver as crenças na nossa personalidade, dissolver esta ilusão de separatividade, esta visão atomizada de que somos um indivíduo separado do todo, de que eu sou diferente do outro. Limpar a mente, purificar os sentidos, para poder verdadeiramente enxergar e escutar do que se trata a vida e como ela está se comunicando conosco o tempo todo. Acessar dimensões mais profundas dentro e fora de nós. Tem um pensamento atribuído a Confúcio que diz: para adquirir conhecimento, acumule coisas todos os dias. Para alcançar sabedoria, elimine coisas todos os dias. O verdadeiro trabalho se trata muito mais de eliminar o que você não é do que de conquistar aquilo que você é. Porque nós já somos unos com o todo. Nós só precisamos retirar os excessos, retirar os muros, assim como aquela imagem tão bonita de alguns escultores, como traziam relatos de como que eles tinham conseguido esculpir aquilo em pedras duríssimas, e eles diziam: não, a imagem já estava na pedra, eu só retirei os excessos. Então, nesta desconstrução e nesta entrega de tudo aquilo que nós não somos, nós vamos purificando os nossos instrumentos, a nossa mente, os nossos sentidos, purificando o nosso coração, para que através de nós, mais translúcidos, possa transparecer a luz essencial do ser, ou a luz de Deus, como a gente preferir chamar, porque é como se as nossas camadas estivessem todas obscurecidas e opacas pelos véus da ilusão, e na medida em que vamos retirando e purificando, estas camadas vão se tornando mais translúcidas, até o momento em que elas vão inevitavelmente deixar de existir. Tem um pensamento de Rumi que ele fala que o nosso trabalho é deixar a jarra que prende a água em meio a um vasto oceano. Ele nos descreve como uma jarra de água em meio a um vasto oceano, acreditando na ilusão da separatividade, em busca de algo que sempre esteve ali. É como Eckhart Tolle fala: se você perguntar para o peixe, se você falar para o peixe sobre a água, talvez ele não saiba do que você está falando, porque ela está em todo lugar. Ela está tão próxima do peixe que talvez ele não acredite, inclusive, na existência da água. E assim somos nós em relação à verdade essencial. Queridos amigos, estamos nos aproximando da conclusão do nosso programa de hoje.
Eu deixo aqui o meu abraço de gratidão a cada um pela escuta e concluo o nosso encontro de hoje com a música de Flávio Passos, Espelho Vazio, e com a música de Chandra Lacombe, Néctar da Devoção. Neste eterno agora, deixe a jarra ir embora, e o que haverá será o vasto oceano de amor. Rumi. Desejo uma semana de silêncio, de atenção e de muita presença a todos nós. Um grande abraço e até breve. Ó Senhor Supremo, é no vazio de pensamentos que vos encontro.
ó Senhor Supremo. É no vazio de pensamentos que vos encontro. Bebo do néctar que derrama sobre seus filhos. Jamais conhecerei alegria maior. O meu ser é totalmente arrebatado quando vossas ondas de amor em meu coração penetram. Convosco aprendo a dar sem receiar por perdas. Em tudo deve habitar vossa luz e pureza. Toda vida está pulsando incessantemente vosso amor. Toda vida está pulsando incessantemente vosso amor. Ó Senhor Supremo, é no vazio de pensamentos que vos encontro. Ó Senhor Supremo, é no vazio de pensamentos que vos encontro. Bebo do néctar que derrama sobre seus filhos. Jamais conhecerei alegria maior. O meu ser é totalmente arrebatado quando vossas ondas de amor em meu coração penetram. Convosco aprendo a dar sem receiar por perdas. Em tudo deve habitar vossa luz e pureza. Toda vida está pulsando incessantemente vosso amor. Toda vida está pulsando incessantemente vosso amor.